Eu quero dividir a palavra desta manhã para vocês em duas partes. A primeira palavra eu quero dar um testemunho para vocês, fazendo de vocês amigos, irmãos que participam das nossas alegrias, daquilo que a gente tem vivido. Então a primeira parte eu quero dar um testemunho pessoal para vocês. A segunda parte da minha palavra eu quero compartilhar uma preocupação e um princípio que eu creio que nós estamos esquecendo, quebrando e que tem nos prejudicado e nos ameaçado muito. Então, em primeiro lugar, o testemunho. Eu estive fora nesse período, 3 semanas viajando, há 2 semanas, as 2 últimas semanas de férias, não é? Eu deixei para tirar férias no mês de março, mais barato, mais fácil, mais vazio. Então saí 2 semanas de férias com a minha esposa, mas na primeira semana eu pude participar pela 6ª vez da reunião anual do Global Kingdom Partnership Network, GKPN. GKPN é um grupo de pastores. Eu me lembro quando em 2010 eu fui convidado, tocou o telefone, era um pastor muito conhecido lá de Nova York, dizendo: Pastor Paulo, seu nome foi indicado, o senhor é pastor de uma grande igreja, gostaríamos que o senhor participasse de uma reunião conosco, para contar para nós aquilo que Deus tem feito no Brasil e compartilhar com as igrejas, porque não é que a sua igreja tem crescido tanto e porque vocês, através do DNA, têm se tornado tão influentes em todo o Brasil. Eu fui participar daquela primeira reunião, dei um testemunho. A primeira reunião foi aqui no Brasil mesmo, mas depois, na segunda reunião, lá na Coreia, na igreja do Poyang-cho, eu tive a oportunidade de compartilhar diante de pastores das maiores igrejas do mundo o que Deus estava fazendo aqui no Brasil, o crescimento da igreja no Brasil, o crescimento da igreja evangélica, aquilo que eles chamam de o maior avivamento que há hoje em todas as nações acontecendo aqui no Brasil. E eles me perguntaram: qual é a mensagem da sua vida? E eu pude compartilhar ali a mensagem que Deus tem colocado no nosso coração de compaixão pelo perdido. Tem sido a mensagem que tem mais ardido no meu coração, de que o perdido está verdadeiramente perdido e que alguém que não conhece Jesus, como pode ser feliz? Como pode estar vivendo? E ainda mais, se essa pessoa parte desse mundo sem Cristo. Então eu desafiei aqueles irmãos, não é, aqui todas as igrejas, não é, levantasse a bandeira do amor pelo perdido e levantasse uma cruzada, não é, de evangelização por todo lugar, não é? E foi assim 2010, 2011, 12, 13, 14, todos os anos nós temos ido em algum lugar, na África do Sul, na Coreia, na América aqui do Sul, em tantos lugares nós já fomos, não é? Ouvindo e compartilhando do que Deus tem feito nas maiores igrejas. Neste ano, não é? Pode projetar essa primeira imagem. Neste ano nós fomos para Portugal. O encontro aconteceu em Lisboa, o que facilita muito para nós. Aí tem o grupo de pastores e também alguns empresários que foram convidados, já que estamos fazendo um projeto juntos. E nesta reunião, nós ouvimos, especialmente nessa reunião de Lisboa, alguns testemunhos, não é? Alguns testemunhos muito especiais. Pode ir passando, por favor, próxima imagem. Aí está a configuração da reunião, a gente está num hotel e ali nós estamos apresentando. No caso ali era um jovem contando daquilo que tem sido feito através da rede global de pastores de jovens, não é? Há um movimento hoje no mundo todo de pastores de jovens que está levantando líderes de jovens para o crescimento em todo lugar. Próximo, por favor. Vocês vão tendo uma ideia. Comunhão, aí eram todos os brasileiros, está o pastor Márcio Valadão, o pastor Carlito aqui, né? Está eu e a Juliana ali atrás. Então, comunhão entre brasileiros. Esse grupo de brasileiros estava lá presente, são pastores todos de igreja de milhares de membros, não é? Pode passar, por favor. Comunhão também internacional, não sei se vocês se lembram, lá no seu lado direito ali, aquele pastor mais clarinho, é o pastor Salah, ele é pastor na Argélia. Em 2010, lá na Coreia, nós conhecemos o pastor Salah e fizemos uma parceria com ele. Esta igreja do seu dízimo envia todo mês, não é? Todo mês nós enviamos $1.500 para esse pastor,
que tem trabalhado na Argélia, uma nação completamente muçulmana, e no dia que nós o conhecemos, em 2010, ele esteve aqui pregando na nossa conferência de missões em 2011, ele nos contou os dados oficiais do seu país, de que havia na Argélia, né, um país de milhões de habitantes, havia na Argélia 40 mil evangélicos apenas, nem evangélicos, cristãos, contando toda a forma de cristão, 40 mil. Nós assumimos uma parceria, já foram abertas 26 igrejas novas na Argélia, e hoje, nesse encontro, dando relatório, agradecendo pelas ofertas, nós estamos construindo junto com eles um centro de treinamento também. Ele contou para nós que hoje acabou de sair um resultado lá no país, dizendo que eles já são mais de 400 mil cristãos. Então, o trabalho na Argélia tem crescido tanto. Esse pastor ao lado é um dos maiores homens que eu conheço. É o pastor Fayez. Ele é líder de missões em todo o Oriente Médio. Ele faz parte de uma igreja na cidade do Cairo, no Egito, e é nosso parceiro em missões, é o nosso intermediário. E uma das coisas que a gente faz nesses encontros é sentar para trocar ideias daquilo que está acontecendo no mundo. Então, nossa igreja tem trabalhado no Oriente Médio, e hoje eles têm têm feito um trabalho gigantesco. Houve também o relatório de mais de 2,5 milhões de dólares que neste ano foram investidos em ajuda aos refugiados no Líbano, no Iraque, né, na Síria. E esse povo que você vê por aí passando fome, sofrendo e tal, nós ajudamos a apoiar mais de 7 mil famílias que tiveram todas as suas necessidades atendidas por causa do Global Kingdom e das ofertas que para ali foram enviadas. Pode passar o próximo, por favor? Nesse momento está lá a bandeira do Brasil, todos os líderes brasileiros estavam lá, contaram daquilo que tem acontecido no Brasil. É lógico que o que tem acontecido aqui repercute no mundo inteiro, eles querem saber o que é isso, o que está acontecendo com o Brasil, e nós pudemos com muita alegria compartilhar com eles que é Deus que está, não é, mexendo no Brasil, abençoando o Brasil, ajudando o Brasil a consertar suas engrenagens para se tornar uma nação verdadeiramente, verdadeiramente cristã, abençoada. Então nós paramos e todas as igrejas ali reunidas naquele auditório se levantaram e fizeram um clamor para o Brasil. Essa foto meio embaçada, foi tirada no momento em que todas aquelas igrejas estão orando pelo Brasil com a nossa bandeira ao fundo ali. Próximo, por favor. Aí, neste momento, talvez um dos momentos mais marcantes desse encontro. Como foi na Europa, esses pastores são pastores de grandes igrejas na Europa. E uma coisa que nos surpreendeu é como Deus está despertando o mundo para a Europa. Como Deus está chamando o mundo para a Europa. É impressionante. Ali nós temos um pastor da Rússia, com uma igreja enorme na Rússia. Pastor da Finlândia, com uma igreja de mais de 30 mil pessoas na Finlândia. Noruega. Nós temos ali um pastor de uma igreja na Alemanha, que depois eu fui lá visitá-la. Cheguei para o culto das 10h30, mas o culto das 8h30 estava saindo, lotado. 2.500 pessoas, lotado. Nenhuma cadeira, não é como o nosso que tem cadeiras vazias, não é? Mesmo tamanho de auditório, lotado. Às 10h30, lotado. A 1h lotado. Não é? Na Alemanha, onde ninguém quer saber de Deus. Por quê? Porque há um mover do Senhor, Mas nesse momento aí, nesse momento em particular, estes pastores estavam ali diante dos representantes da igreja africana, a igreja asiática, a igreja americana, canadense. Todos os pastores lá, eles ficaram de pé e disseram: por favor, nos ajudem. A questão dos refugiados na Europa se tornou algo assim incrivelmente doloroso para eles, deixando eles completamente perplexos. O chão endurecido daquela nação, uma nação que se tornou um continente que se tornou pós-cristão e que fechou a porta ao Senhor, e nós oramos com eles, e nós clamamos ali com eles, E foi um momento muito tocante. E aquele pastor da Alemanha, lá na ponta do lado de lá, que é o pastor Peter Weins,
ele disse, agora é a hora da Europa. A Europa está no centro do mover de Deus. A Europa está clamando, não é? E o que acontecer ali vai acontecer no mundo todo, no que diz respeito ao islamismo, ao futuro desse país, desse planeta. Então, houve ali nos nossos corações, mais uma vez, uma confirmação de que Deus vai fazer algo muito especial ali naquele período. Foi uma oportunidade imensa para mim, não é? De me alegrar muito com o que está acontecendo no Oriente Médio, apesar dessa luta toda, apesar de toda essa tragédia. Tinha lá o pastor de uma igreja em Dubai, com 5.000 pessoas, não é? Onde muitos membros da nossa igreja fazem parte e têm células lá. Impressionado ouvir o que aconteceu no Iraque nesses últimos anos, não é? Nos últimos 6 anos o Iraque sai, não é? De uma posição mais ou menos, não é? De 2% de cristãos após essa guerra toda. Hoje, os pastores que lá estavam representando o Iraque disseram, hoje no Iraque são 32% da população cristã abandonaram o islamismo, não é? E estão se convertendo a Cristo. E nós ficamos assim, abobados. O que nos contaram sobre o Irã, as milhões de conversões no Irã, não é? Então, eu volto desse encontro com alguns sentimentos no meu coração. Primeiro, um sentimento de privilégio, não é? Por aquilo que a nossa igreja tem feito, não é? Hoje nós somos milhares de igrejas trabalhando no DNA aqui no Brasil, milhares, em todas as denominações. O modelo que nós trabalhamos hoje, ele foi incorporado hoje em milhares de igrejas. Hoje o pastor Wagner não está aqui, está realizando encontros que já não é nem mais de treinamento, já é celebração de centenas e centenas de igrejas que estão trabalhadas em células. Então, um privilégio enorme, não é? De que aquilo que a gente falou lá em Seul, de que cada igreja grande deveria e tem que usar a sua influência para ajudar as igrejas pequenas. Isso está acontecendo em todo o mundo, em todos os lugares. Eu voltei muito feliz de ver o que Deus está fazendo no Oriente Médio, na África. A África hoje está sofrendo muito mesmo, não é? O pastor da Nigéria, que o presidente da Nigéria chama ele de babá. Babá significa pai, ou seja, o pastor da Nigéria tem o presidente da Nigéria tem aquele pastor como um pai espiritual. Esse pastor contando os massacres, né, de grupos extremistas na Nigéria, no Sudão, né, em tantos lugares, a gente fica com o coração apertado. É uma época esquisita, é uma época em que o mundo está sendo sacudido. Boas notícias demais, mas desafios muito grandes, não é? Muito grandes. E, em particular, no caso da nossa igreja, quando ele estava ali, esse pessoal estava mostrando os dados da Europa, que nós vimos aqui há pouco tempo, não é? Mostrando os dados da Europa. Um país como nós estávamos, Portugal, por exemplo, 0,4% de evangélicos no país. Um país de 10 milhões de pessoas tem 40 mil evangélicos, no país inteiro tem menos do que a igreja da Lagoinha. Que necessidade de enviarmos missionários para lá. A Espanha, mais de 8 mil municípios no país inteiro, 7.500 não tem nenhuma igreja. Quanta necessidade, não é? Na Alemanha, onde eu, apesar de ter ido naquela igreja maravilhosa, fui em tantas outras igrejas. A única coisa que a gente consegue achar numa igreja na Alemanha é um bom café e uma boa torta, mas culto nem tem mais, não é? São lugares que viraram apenas museu ou apresentação de arte, exposição de quadro, não é? Visitei as mais lindas catedrais, mortas, sem nada. Esses pastores estão lá dizendo, ajuda-nos, clamando. E foi muito tocante para nós, porque aqui no nosso conselho pastoral, aqui na igreja, nós vemos já há um tempo buscando ao Senhor e orando ao Senhor. Há 2 anos atrás, quando nós fizemos um retiro, não é? Um retiro de oração por missões, Deus falou muito ao nosso coração, falou muito ao coração do pastor Roberto. Deus falou conosco, prepara, não é? Prepara, porque eu quero usar vocês ainda mais. Nós temos enviado missionários para todo lado. Por causa da participação no Global Kingdom, não é? A nossa visão missionária mudou. Por causa da nossa participação esses anos todos, Deus mostrou para nós
que esse modelo nosso de implantar igrejas em células é o mais poderoso modelo de missões que a gente pode realizar. Porque nós não estamos enviando uma pessoa sozinha, mas nós podemos enviar pessoas nossas para ajudar igrejas em todo o mundo a multiplicarem pequenos grupos e a crescerem também. E isso começou a arder no nosso coração de uma forma muito forte. Nós já temos hoje igrejas trabalhando no nosso modelo nos Estados Unidos, na Europa, em vários lugares. Nós já temos exportado já o DNA para vários locais e várias igrejas. Mas agora nós entendemos que por tudo isso, quando nós voltamos dessa viagem, a gente voltou com uma convicção. É o momento da Europa, mas é o momento da Batista Central também. E eu quero, com muita alegria, com muita honra, como resultado de 2 anos de muita oração, de muitas palavras de Deus, comunicar a vocês uma grande notícia. Uma notícia maravilhosa e ao mesmo tempo bastante pesarosa para mim, mas muito alegre, porque isso é uma questão de missões, não é? Nós temos aqui um conselho pastoral, nós temos aqui nessa igreja 26 pastores no total, trabalhando em várias áreas. O pastor que mais tem crescido, que mais tem influenciado, que mais tem trabalhado, tem sido assim um braço direito desde 2000 e pouquinho, não é? Quando a gente começou as células e foi responsável por todo o trabalho com jovens, o pastor Roberto. Deus o chamou sua esposa, nos confirmou isso separadamente, e esse clamor que a gente está falando aí de enviar pessoas, não é? Deus tem nos mostrado que vai começar a partir dele. Então eu quero contar para vocês em primeira mão, que nesta semana, voltando desta viagem, fazendo mais algumas reuniões do conselho, nós tomamos juntos uma decisão, de que nós vamos enviar o pastor Roberto e a pastora Simone para trabalhar exatamente com aqueles homens, com aquelas igrejas. Ele vai embora, não é? Ele vai para a Europa para ser missionário, vai ficar lá alguns anos, não sei quanto, mas vai ser responsável, assim como o pastor Wagner é o responsável aqui, de levar o DNA a todo o Brasil, e já tem feito isso a milhares de igrejas. Também da mesma maneira o pastor Roberto. Ele já passou algumas temporadas lá, nós já o enviamos algumas vezes, ele foi comigo para a Alemanha, para uma viagem de escuta missionária, onde nós ouvimos um clamor da Alemanha, dizendo, por favor, ajuda-nos. Tivemos uma reunião com a Convenção Batista Alemã, que tem 200 igrejas na Alemanha. Houve lágrimas naquela reunião, onde eles disseram, nós precisamos disso. Então, hoje nós já estamos trabalhando com algumas igrejas, já fizemos o DNA com cerca de 60 igrejas, 19 igrejas já estão fazendo a transição, e todos eles disseram, alguém de vocês tem que estar aqui. Quem nós vamos mandar? Alguém? Não, nós vamos mandar o melhor que a gente tem, não é? O pastor mais preparado, que fala todas as línguas, que é super inteligente, que é um comunicador poderoso, que chegando lá vai ser respeitado, admirado, obedecido. E nós estamos então, não é? E nessa ida dele, né? Eu no ano passado preguei numa conferência de pastores, conheci um pastor, apresentei o pastor Roberto, ele foi lá visitá-lo, e com esse pastor eles fizeram uma parceria. Então o pastor Roberto e a pastora Simone estão indo, não é? Segundo a gente imagina, agora no início do segundo semestre, tchau, embora, não é? A gente vai rearrumar a Rede Zoe, e eles estão indo como missionários para a Europa, para viverem a princípio, no início, na cidade espanhola de Málaga, e a partir da Espanha, implantando ali em Portugal, invadir toda a Europa. Eu acho que ele só volta quando Jesus voltar, não é? Eu acho que ele vai definitivo, mas a gente não sabe, pelo menos alguns anos ele vai passar fora. Então eu quero comunicar a vocês, não é? Em primeiríssima mão, já que é algo que a gente resolveu definitivamente na sexta-feira, de que o pastor Roberto e a pastora Simone estão indo nesse início de primeiro semestre, definitivamente para a Europa, ok? Então o pastor Roberto e a pastora Simone estão aqui hoje. Fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor. Eu já convidei o pastor a vir pregar no outro culto e poder compartilhar conosco em detalhes tudo que ele tem visto e tudo que Deus já colocou no coração dele, as palavras que Deus deu para ele tomar uma posição como essa. Ele é um pastor valorizadíssimo aqui, é o vice-presidente da igreja, não é? No caso da minha falta, ele é que me substitui, ele é que é o pastor
que me substitui, mas ele abre mão de tudo, abre mão de toda a posição que ele tem aqui para começar do zero lá, ajudando igrejas pequeninas. Essa igreja onde ele está indo tem 80 pessoas, não é? Mas ali, não tenha dúvida, se tornará uma grande igreja e que vai abençoar toda a Europa. Então, eu queria que você se alegrasse muito, né? Porque Deus está internacionalizando a nossa igreja. Nós já temos trabalhos no Nordeste, no Norte, nesse país inteiro, o Brasil inteiro, não é? Mas agora nós estamos indo para a Europa, onde nós vemos que o relógio da humanidade, a toda essa manifestação da volta de Cristo vai girar por ali, e nós queremos estar lá, ganhando almas por compaixão ao perdido e multiplicando muito, muito, não é? A história da igreja no livro de Atos conta, não é, que a melhor igreja que havia naquela época, a igreja de Antioquia, tinha alguns ótimos líderes, entre eles Paulo e Barnabé, e um dia o Espírito Santo, numa reunião de oração, diz para eles: separa para mim Paulo e Barnabé. E esses líderes são enviados. E a igreja de Antioquia continuou crescendo, maravilhosa, mas aqueles irmãos fizeram uma viagem missionária, inclusive para a Europa, que reconfigurou o mundo, que mudou, que estabeleceu o cristianismo em toda a terra. Nós cremos que isso vai acontecer também, não é? Então eu peço a vocês as orações, eu peço a você, não é, muito mesmo do seu apoio, do seu coração, orando e abençoando este casal. E que vocês saibam então, como igreja, que nos próximos meses nós estamos detalhando esse projeto da ida do pastor. Isso vai abrir, obviamente, oportunidade para muitos dos líderes, irmãos da igreja, irem lá, fazerem impactos missionários, viagens de curto prazo, outros missionários irem, e eu creio que a Central estabelecerá um fluxo poderoso para levar a multiplicação celular, o crescimento do evangelho para aquele continente, para aqueles países tão carentes. Amém? Você pode orar por isso junto comigo? Fazer uma oração agora? Curva a sua cabeça e ore ao Senhor. E diga ao Senhor: Senhor, abençoe mesmo a nossa igreja. Abençoe o nosso projeto. Abençoe o nosso projeto. Nosso Pai, pedimos que o Senhor abençoe poderosamente esse passo histórico de uma nova frente missionária. Nós já estamos no Haiti, socorrendo dramas tremendos no país mais pobre das Américas. Nós estamos em Angola, ó Deus, fazendo o caminho reverso da escravidão. Quando nós trouxemos milhões de angolanos à força para serem escravos no Brasil, hoje estamos levando missionários, dinheiro e amor para aquele país, abençoando suas crianças, plantando igrejas, estabelecendo o DNA em Angola. Pai, agora vamos, Senhor, avançar, Pai. Já estamos na Argélia. Ó Deus, com 3 famílias missionárias ali, num dos lugares de maior perseguição e risco. Tem feito um trabalho tão digno de honra. Estamos indo agora, Senhor Deus, para a Europa. Já estamos na China lá com o Davi, em Xangai, fazendo algo tão espetacular que a Junta de Missões aplaude. Mas agora vamos para a Europa, Senhor. Talvez um dos lugares mais difíceis da terra. Ó Deus, um dos lugares de maior perseguição social, cultural, onde o evangélico é desprezado, é considerado lixo. Mas nós estamos mandando um tesouro precioso para lá. Este casal que é dos melhores que nós temos, que está se dispondo a largar tudo e começar do zero, para alcançar muitas vidas ali. Eu peço, Pai, eu peço que o Senhor Jesus possa, Deus, direcionar, e que o Espírito Santo, grande patrocinador das missões, possa nos abençoar em toda essa caminhada. E que nesses meses agora, Pai, de rearrumação da casa, ó Deus, e rearranjo, ó Deus, de toda a nossa rede Zoe, que o Senhor abençoe imensamente as células de jovens e que os novos líderes que virão, Pai, se tornem tão poderosos, tão usados, e até mais do que o Roberto foi esses anos todos. Muito obrigado, o Senhor continua abençoando esta igreja. É o que eu peço a Ti e oro em nome de Jesus. Amém. Amém? Segunda parte da minha palavra,
é uma preocupação. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 13. João, capítulo 13, verso 34. João, capítulo 13, verso 34. Palavra de Deus para os nossos corações. Verso 34 e 35. Diz assim: um novo mandamento lhes dou. Jesus está dizendo, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Verso 35 de novo. Com isso, todo mundo saberá que vocês são meus discípulos, que são crentes mesmo, que são verdadeiros cristãos, se vocês se amarem uns aos outros. Meu querido, deixa eu falar com você na minha pregaçãozinha agora sobre futebol. Deixa eu falar um pouquinho sobre futebol. Futebol é uma paixão nacional. A igreja não promove tanto futebol nem esporte, porque em certo sentido essas paixões competem com atividades da igreja e tal, e a gente fica meio triste com isso. Mas não dá para dizer que futebol não é super legal. Joguei futebol quando era menino, não é? Adorava jogar bola, não é? Era bom de bola, né? Era bom. O pessoal que não achava, mas eu achava. Mamãe achava também, não é? Era bom de bola. Joguei no time do pastor Luiz Jesus, mais que vencedores. Era nosso time, nunca ganhou nenhuma. Mas o futebol é uma prática saudável, não é verdade? Um esporte excelente. O futebol é um esporte alegre. Nós temos aqui o goleiro de Deus, João Leite, né? Foi jogador de futebol e ele diz, tudo que eu tenho eu devo a essa bola, não é? Nosso país produziu os maiores craques que esse país já viu, que o mundo já viu. Pelé, Tostão, não é? Neymar, Zico, você imagina? Para mim, Reinaldo, Toninho Cerezo, não é? Futebol é saudável, futebol é bacana, não é mesmo? Pode vir com as imagens, por favor, irmão, você que está lá em cima. Volta para mim a imagem. Olha lá, que coisa bonita, um estádio. Vai lá, solta aí, querido, tenha timidez não. Isso, olha que coisa bonita. É que ele achou, é pecado, pastor. Não é pregação. Olha que coisa bonita um futebol, não é? Hein? Não é legal? Um tropeirão no Mineirão, não é? Tem coisa bacana, não tem? Uma bandeira flamulando, todo mundo gritando, não é? Todo mundo gritando, né, ao time. Puxa vida, isso não é legal? Parece muito bacana, não é? Pode passar, por favor, a próxima slide. Olha aí o que o pessoal faz, não é? Um torcedor apaixonado numa Copa do Mundo, a gente, né, se abraça de patriotismo. Não é tão legal? É muito legal. Vai lá, próximo. Vai, próximo. Olha lá, essa rivalidade, não é? Hein? E a gente brinca. Eu sou atleticano, eu não nego isso, eu gosto do Atlético, sempre fui atleticano. Mas que legal, né? Pastor Roberto é cruzeirense, não é? -1 no Brasil, já melhoramos a torcida, né? Estamos melhorando nossa torcida. Mas a gente brinca, mas tem um respeito, tudo bacana, legal, não tem nada de mal não. Tem alguma coisa de mal? Tem alguma coisa de mal no futebol? Nada. Vamos ao próximo, por favor. Vamos lá. Tem alguma coisa de mal no futebol? Tem muita coisa má. Tem um momento em que o esporte deixa de ser bacana, deixa de ser legal e se torna uma das mais feias expressões de ódio, de violência. Pode passar. Em que os torcedores viram as costas para o esporte e se massacram, e se arrebentam. E eu peço desculpa da próxima imagem, mas eu quero dizer para você, olha o futebol. Você lembra dessa cena? Quando esse rapaz nunca mais se recuperou. Foi ao campo assistir um jogo, foi jogado no chão e foi surrado até ficar lesado para sempre. Não é uma ou duas,
histórias dessas, mas na Europa a gente ficou escandalizado com os hooligans, com os rednecks. No Brasil, as torcidas organizadas, as torcidas que atiram, que armam verdadeiras, verdadeiras ciladas. Aí o futebol que a gente curte, a gente para de curtir. E a minha pergunta para você é a seguinte: eu posso ser cristão e estar ali fazendo isso? Eu posso ser cristão e ir para um campo de futebol para brigar? A paixão pelo meu time justifica algo assim? Obviamente que não. Você fala, pastor, isso é um absurdo. E muita gente não vai mais no futebol. E o nosso país, que já foi o melhor do futebol, é um dos piores hoje, apanha de todo mundo. Nós estamos com os estádios vazios. Nós estamos com corrupção em todos os níveis do futebol. Nós estamos com, assim, uma desvalorização. E sabe o que eu sinto vontade? Eu nem falo de futebol. Chega a um ponto que eu tenho às vezes vergonha de andar com a camisa de time, de alguém pensar assim, o pastor gosta de futebol, porque gostar de futebol começou a ficar feio. E deixa eu dizer uma coisa, se eu tiver que brigar com o irmão meu, perder minha comunhão, minha paz, minha alegria, meu testemunho, para ser atleticano, enquanto outro é cruzeirense, posso dizer uma coisa? Não sou mais atleticano. Porque muito antes de ser atleticano, eu sou cristão. Muito antes. Muito antes. E se meu gosto pelo futebol trouxer algum escândalo, prejuízo, ou diminuir alguma coisa, meu testemunho de Cristo, meu amor pelas pessoas e o testemunho que eu sou cristão, eu prefiro nunca mais botar o pé no estádio, não assistir mais nada, jogar qualquer coisa de futebol fora. Porque, sabe, em outros sentidos, tem gente que o futebol é uma religião. Não é verdade? Tem gente que o futebol é uma religião e o time dele é um Deus. E essa pessoa, às vezes, tem um culto especialíssimo, fundamental na igreja, ele falta para ver o jogo ao invés de vir para um compromisso. Ele é um líder de célula e não vai no céu, não vai no culto de líderes, porque tem um jogo. Nós tivemos aqui uma vez uma conferência que ficou quase vazio aqui com um conferencista internacional. Eu quase morri de vergonha, porque esta igreja foi embora assistir jogo e deixou o cara aqui sozinho. E eu fico pensando, isso está certo? Isso não está certo. No texto que eu li, ele diz que há um mandamento de Deus, e o mandamento é: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Pergunta: como Cristo nos amou? Ele negou-se a si mesmo. Ele morreu, sacrificou-se, sofreu para mostrar que nos ama. Ele abdicou, ele abriu mão, ele perdeu para mostrar que nos ama. A palavra de Deus diz para nós que o amor é o argumento final, irresistível, de que nós somos cristãos. O amor é o maior de todos os mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo, Jesus disse, é o maior mandamento. Então, amar a Deus e amar ao próximo, cruzeirense, flamenguista, palmeirense, próximo, é o maior de todos os mandamentos. Amar como a mim mesmo. Com certeza aquela pessoa que está pisando na cabeça, não diria o seguinte: agora eu piso na sua, mas depois eu deito e você pisa na minha. Ele não está ali fazendo a troca de gentileza, ele não está dizendo, como eu te trato, eu quero ser tratado, ou como eu quero ser tratado, eu te trato. De jeito nenhum. A última coisa que ele queria é estar ali sendo massacrado. Mas por paixão nós achamos que podemos quebrar mandamentos, não é? O amor é o cumprimento da lei. A Bíblia diz que quem não ama, não cumpre a lei. Quem não ama o próximo, não ama
não é, a Deus, ele não chega a dizer a Bíblia que amor é como se fosse um check-up. Um check-up que avalia o prumo do nosso cristianismo. O quanto as pessoas e o quanto Deus são importantes. Amor é a essência da vida. É a prova da maturidade cristã. Amor, não é? É a maior das virtudes. Paulo diz, permanece a fé, a esperança e o amor, mas a maior virtude de um ser humano é o amor pelo próximo. O amor é mais importante que os dons espirituais, a Bíblia diz. Amor é mais importante do que a caridade ou o martírio, a Bíblia diz. Amor é a prova insofismável da conversão. Aquele que ama os seus irmãos já passou da morte para a vida. E a Bíblia diz que existem graus de amor, e o primeiro grau é esse. O maior mandamento: amarás a Deus como a ti mesmo e amarás o teu próximo como a si mesmo. Amarás ao teu próximo como a si mesmo, amarás a Deus sobre todas as coisas, e o seu próximo como a si mesmo. Amar o próximo, a Bíblia diz, é o requisito mínimo. É o requisito mínimo. E o que é amar? Respeitar, desejar o máximo bem. Num segundo grau, num nível maior, o Senhor diz que eu não devo amar o próximo como a mim mesmo, mas eu devo amar o meu irmão, agora dentro da igreja. Então, o grande princípio que tem que ficar nas nossas cabeças é que Deus nos deu um mandamento: ame o seu próximo. Quem é o meu próximo? Pode ser uma pessoa que eu nem conheço, cair da beira do caminho. Parábola do samaritano. Vinha alguém, eu nem conheço. Aí na hora que eu olho, eu falo, é um judeu, eu sou um samaritano. Altamente oposição, um contra o outro. Mas o Senhor diz, ame o teu próximo. E aquele homem para e ajuda, mesmo sendo um inimigo. Então o mandamento do Senhor para todos nós é: quem eu não conheço, eu tenho que amar como a mim mesmo. Eu desejo para ele o que eu desejo para mim. Então eu não furo uma fila, eu não pego uma vaga num shopping, eu não faço uma grosseria, eu não mando um palavrão pela janela, porque eu não quero receber isso. Eu fico com raiva quando alguém faz isso. Então, se todos cumprissem esse mandamento, essa nossa cidade, a nossa sociedade seria perfeita. Agora, para dentro da igreja, o Senhor sobe o nível e Ele diz: vocês têm um outro mandamento para tratar todo mundo, ame como a si mesmo. Mas entre vocês, o mandamento é maior. Eu quero que vocês se amem como eu os amei. E aí ele fala de sacrifício. Ele fala de dar a vida, porque Cristo deu a vida por nós. Então, vamos voltar para o futebol. Cabe eu, cristão, xingar um palavrão porque alguém de uma torcida diferente está passando na rua? Cabe jogar uma pedra? Cabe ir para um estádio e xingar palavrão? Cabe uma atitude? Agora, dentro da igreja, cabe eu, no Facebook, ficar falando que todo mundo é isso, que da outra torcida é aquilo, e ficar difamando? Pode isso? Bem, pode, se eu não sou um cristão. Pode, se eu quero provar que tudo que eu falo é mentira. Pode fazer isso sim. Se eu quero jogar meu testemunho na lata do lixo, pode sim. Se eu quero dar corda para o diabo, pode. Mas não pode quando a gente está levando uma vida séria com Deus. Agora, eu falei de futebol, porque futebol é uma coisa assim que todo mundo gosta e está neutro. Agora eu vou mudar tudo, eu quero falar de política. Agora eu quero falar sobre duas camisas de cor diferente. Uma é vermelha, a outra é azul e amarela. Pode? Não pode. Não pode. Eu quero dizer a vocês que eu tenho ficado muito triste com o que eu tenho visto em Facebook, em Twitter, o que eu tenho visto por aí. Porque nós estamos passando dos limites. Não pode. Nós amamos as pessoas. O nosso país corre o maior risco de todos. O maior risco de todos no nosso país não é o risco de
não mudar nada, de nós não revertermos a crise econômica. A maior ameaça do nosso país é a desunião, é uma guerra, é o ódio. Um país como o Brasil, um país pacífico, bacana, alegre, está se tornando um campo de guerra. E nós somos o sal da terra. Nós somos a luz, significa que o sal preserva. A Bíblia diz, não saia da vossa boca uma palavra torpe, mas somente a palavra que seja feita para edificação. Você acha um absurdo alguém fazer aquilo num campo de futebol, mas você não acha um absurdo fazer isso nas ruas, nas passeatas. Não há justificativa para nós jogarmos o maior valor do cristianismo, a paz, o amor, o respeito, a valorização do ser humano por uma causa política, por uma discordância ideológica. Bem, vocês sabem, eu sou atleticano. Vocês também sabem, eu sou absolutamente anti a ideologia marxista, socialista, defendida pelo Partido dos Trabalhadores e outros partidos brasileiros. Por quê? Porque eu sou contra o casamento gay, eu sou contra as ideologias de gênero, eu sou contra o aborto, eu sou contra as ideologias que ele defende. Então eu discordo ideologicamente, eu não apoio uma linha que eu creio vai contra a palavra de Deus, mas eu amo os petistas. Muitos deles são meus irmãos, eu respeito. Se eu argumentar com eles é com respeito, à luz apenas da palavra. Jamais, se entre a cor da camisa, essa pessoa vai brigar comigo e vamos quebrar esse testemunho, eu digo, esquece. Porque o amor é muito acima. É muito acima. Meus irmãos, assim como na Europa, a igreja vai assumir um papel extraordinário lá, de receber esses milhões de muçulmanos e mostrar para eles o amor cristão e ajudá-los a fazer essa transição, que não é uma transição apenas de país, eles querem mudar de vida. Agora eles vão chegar lá e vão ver um cristianismo morto, um cristianismo de ódio, um cristianismo que não faz diferença. Eles vão dizer, o islamismo é igual. Da mesma maneira, deixa eu dizer para vocês, a história do Brasil está na nossa mão. Irmãos, se nós caímos nessa armadilha de valorizar mais essas questões ao invés da pregação do Evangelho, nós vamos perder a maior oportunidade histórica. É a igreja que vai ser o instrumento de Deus para trazer esta nação a um renovo. Deus já falou isso, Deus falou, eu farei do Brasil um país novo, através da igreja. Muitos dos que hoje estão à frente das grandes questões aí são irmãos nossos, juízes, procuradores, políticos. Nós temos que orar, mas acima de tudo, nós temos que obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que acima da sua preferência está um mandamento, ame o seu próximo. Que não saia da sua boca uma palavra dura. Que não saia da sua boca uma agressão. Que não saia das suas mãos uma palavra que você não recupera mais. Que jamais suas brincadeiras passem do limite do desrespeito, da afronta, porque você é um cristão. A coisa que você recebe, você tem que jogar no lixo na hora, porque isso não pode ser passado. E o que eu tenho percebido é que quem vai reconciliar o Brasil? Quem vai? Posso dizer? É a igreja. Mas uma igreja que ame o seu próximo. Uma igreja que abra mão de qualquer coisa para anunciar a Cristo e para ser coerente com os princípios fundamentais da palavra de Deus. Eu termino lendo para você o que Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, você conhece tão bem, eu gostaria de ler com você. Filipenses capítulo 2, eu peço que você abra sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor,
alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Então, se estamos em Cristo, se somos cristãos, e se há entre nós as motivações certas, o coração transformado, se há amor, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Nada façam por partidarismo. Mas humildemente considere os outros superiores a você. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês como a de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual era algo que ele tinha que se apegar. Para que você vai se apegar? Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser um servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Assim, meus amados irmãos, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com tremor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, para que venham a tornar-se filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Queridos, esse é o nosso chamado. Brilharmos como estrelas no meio de uma geração tão em trevas. Irmãos, a igreja é chamada a ser diferente. Por favor, nós somos diferentes. Você pode ter seu time, você pode ter seu partido, ninguém vai brigar com você por isso. Não é? Não imponha para os outros, não machuque os outros, não divida por causa disso. Ame o seu próximo, ame as pessoas, porque o amor é o maior testemunho de que você é o Filho de Deus. E é por esta atitude que nós vamos ser chamados a sermos os reconciliadores da nossa nação. E se nesses dias você quer orar a Deus, ore. Ore mesmo para que o país seja limpo, lavado, de práticas que são históricas no nosso país. Ore sim para que Deus levante e prepare governantes justos, em todos os níveis de governo, em todos os níveis, em todos os poderes. Ore sim por este momento delicado do país. Ore sim, porque o Senhor falou que viria um tempo de humilhação, mas depois Ele faria um renovo. Mas ore também para que Deus te dê sabedoria. Ore a Deus para que Ele te encha de amor. Ore a Deus para que você jamais seja um instrumento de divisão. E jamais seja alguém que ofusca o testemunho de Cristo por causa de algum partidarismo. Seja santo, seja puro, seja verdadeiro cristão. E brilhe a sua luz no meio das pessoas, para que conheçam a Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Nós temos trabalhado em muita honra em ações de cidadania. Nós temos que continuar trabalhando a questão da dengue e do Aedes aegypti. Isso aí está terrível. Nós avisamos há meses atrás e hoje está uma coisa descontrolada. Eu continuo desafiando você. Limpe a sua casa, limpe a casa de mais uma pessoa. É cidadania pura nós enfrentarmos, porque nós não defendemos o quanto pior, melhor, de maneira alguma. Nós amamos as pessoas. Limpe a sua casa, combata a dengue. Nós trabalhamos, não é, no levantar de milhares de assinaturas para as 10 medidas contra a corrupção. Uma lei que é uma lei como a da ficha limpa, uma lei para o bem de todos, uma lei que todos os partidos apoiam. É uma lei que vai mudar o Brasil. Nós entregamos nesta semana, pastor Oswaldo esteve lá,
milhares de assinaturas, foram 2 milhões de assinaturas. Nós participamos. Esta semana nós fomos lá no TRE para botar o nosso dedão, não é? Para apoiar as instituições. Por quê? Porque o que tem segurado e abençoado o nosso país hoje é o judiciário. E nós precisamos de um judiciário forte. Nós temos apoiado e fomos lá para tirar uma foto, para botar o dedão. E você pode combater a dengue, você pode, de uma maneira bonita, apoiar os movimentos anticorrupção, pode expressar seu desejo por justiça, por bons líderes. Você pode apoiar o sistema de votação do nosso país, que é incrivelmente bem estruturado. Você pode botar o seu dedão, você pode apoiar, não é? Por quê? Porque nós amamos o nosso país. Nós amamos, nós somos puros de coração. E nós queremos ver nossa nação abençoada. Você quer? Você quer ver sua nação abençoada? Eu quero. Eu quero. Eu quero. Quando a gente vai para um outro país como missionário, a gente vai apesar do nosso amor pela nossa nação. Porque Deus me colocou como pastor no Brasil, o pastor Roberto também. Mas agora a gente vai para outra nação e muitos de nós dizem, eu quero ir embora do Brasil. Não, nós estamos aqui para ser luz, para ser sal, para abençoar o nosso país. Feche seus olhos, por favor. Vamos orar pelo nosso Brasil. Vamos pedir a Deus pelo nosso país. Senhor meu Deus, os ambulatórios precários, os hospitais vergonhosos do nosso país estão lotados de doentes. Gripe, dengue, zika, tantas outras enfermidades. Não há remédios, as verbas se foram, a prosperidade anunciada não há mais. Vivemos uma situação delicada, Pai. Nós oramos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia. Ó Deus, acima de tudo o que nos preocupa, Deus, é a inimizade, é o ódio. Ó Deus, de uma nação tão bacana como o Brasil, tão alegre, tão família, uma nação que não tem duas línguas, uma nação que não tem ninguém querendo se em movimento separatista, uma nação unida, que ama uma bandeira, um hino, que gosta e admira a sua terra, suas praias, suas montanhas. Um povo que está se tornando odiento, violento. Senhor, quanto sofrimento. Há problemas estruturais gravíssimos, mas o maior problema que eu vejo, Pai, é a desunião nacional. Eu creio que esta é a hora da igreja, que é uma só, apesar de ser Assembleia de Deus, batista, presbiteriano, metodista, aprendeu a se amar, aprendeu a ser um, apesar das diferenças. Pois agora, Pai, que esta unidade se derrame sobre a nação, que a influência, que o que nós aprendemos em unidade, pratiquemos agora, Pai, nas nossas relações aí fora, e que sejamos uma voz de paz, sejamos pacificadores. Tua palavra diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E eu venho pedir, Pai, que a igreja evangélica, a igreja cristã brasileira, se levante como uma igreja pacificadora, Senhor. Politizada sim, bem estruturada sim, que tem suas posições sim, cada um defendendo o que acredita sim, com liberdade, com democracia sim, mas acima de tudo levantando a bandeira de Jesus, do amor ao próximo, Senhor. Pai, que tudo seja feito com ordem, que tudo seja feito com ordem. Pai, eu venho pedir pelo Brasil, Senhor, que o Senhor venha curar nossa nação, Pai. Nossa nação tem problemas espirituais gravíssimos, uma nação que sacrifica ídolos, uma nação idólatra, uma nação que faz despachos a entidades malignas, uma nação que faz, ó Deus, despachos a Satanás, Pai, que invoca as trevas, que faz aquilo que Deus não agrada,
Uma nação, ó Deus, que mata o próximo. Talvez recorde mundial de assassinatos por arma de fogo, assassinatos no trânsito, assassinatos por armas brancas. Uma nação tão violenta, Senhor. Ó Deus, uma nação que desrespeita a criança, que não cuida das crianças. Ó Deus, tantos problemas, mas um problema, ó Deus, que hoje é muito grave: corrupção em todos os níveis. Ó Deus, vem curar nossa nação, Senhor. Vem curar nossa nação. Ó Deus, e levanta a tua igreja como uma voz profética, mas não só como voz, mas como testemunho de gente que é honesta, de gente que vive como crente, que não faz pequenas corrupções, e acima de tudo que ama a Deus e ama o próximo. Senhor, usa-nos como fator de união nesta nação. Usa-nos como os melhores trabalhadores. Usa-nos como líderes, Pai, para tomar posições importantes e ajudar, Pai. Abençoa-nos, Pai. Abençoa-nos, Pai. Eu me lembro em Atos capítulo 27, quando o barco estava afundando, o grande navio afundando, e Paulo estava lá, e de menor prisioneiro se tornou o líder que salvou aquele barco do naufrágio. Pai, que a igreja se levante como o apóstolo Paulo, para salvar o Brasil do naufrágio, Pai, e que haja da nossa boca uma voz de esperança, um gesto de amor humilde, e que nós sejamos considerados puros e confiáveis. Pai, eu peço, Pai, mais uma vez, enche-nos do Espírito Santo. Enche-nos do Espírito Santo. Tua palavra diz, meu Deus, que as obras da carne são conhecidas. Oh Deus, tua palavra nos diz que as obras da carne são ira, dissensões, facções. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Tua palavra diz que o ódio, que a discórdia, que a ira, as dissensões, a inveja, a embriaguez, ó Deus, tua palavra diz que não herdará o reino dos céus quem faz isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, paciência, fidelidade, mansidão. Pai, enche-nos do Espírito, Senhor, para que a igreja do Senhor, ó Deus, manifeste o fruto do Espírito. Eu peço isso, Senhor. Deus amado, eu quero despedir esta igreja com uma bênção, Senhor. Tu és o que nos abençoa, Pai. E eu quero abençoar a semana desses irmãos aqui, Pai. Eu quero pedir que esta semana, esses próximos dias, sejam dias maravilhosos, Pai. Senhor, eu quero pedir guarda do mal, livra da violência, livra de doença, protege estas famílias. Senhor, livra do mal, mas não só livra do mal, traz o bem. Abençoa cada família, cada pessoa que vem aqui. Abençoa o trabalho, abençoa o lar, abençoa a edificação da casa, abençoa os relacionamentos. Senhor, abençoa a leitura bíblica, a oração, abençoa a célula. Abençoa que todos deem testemunho e ganhem almas para Jesus. Mas abençoa, Pai, abençoa a saúde, abençoa a viagem que vão fazer, abençoa a apresentação, a venda. Abençoa, Senhor. Pai, que não falte a graça, a bondade, o poder. Abençoa também enchendo do Espírito Santo, Pai. Enchendo de amor, de pureza, livrando das tentações. Que o diabo não tome vantagem para levar alguém a um adultério, a uma imoralidade, a uma violência. Senhor, livra do mal. E eu lhe peço ainda, Senhor, que como o apóstolo orou, dando aquela bênção apostólica, que o amor do Pai, esse amor que eu estou pregando, esse amor ágape, esse amor que é derramado em nossos corações, seja sobre todos. Que a graça capacitadora, a graça salvadora, seja sobre todos. E que a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos. Que esse povo teu, que o Senhor ama tanto, Pai, desfrute desse relacionamento e seja poderosamente abençoado pelo Senhor. Essa é minha oração que eu faço, com alegria e amor, em nome de Jesus. Amém e amém.